Voltamos e neste momento nós vamos falar sobre o suicídio no quadro de hoje. No último final de semana nós fomos assaltados com a notícia de um pastor aqui da região que, segundo a polícia, suicidou. Pessoa conhecida, cantor, pregador, pastor, enfim, um formador de opinião. A pergunta é: como alguém que tem a vocação de cuidar, aconselhar e guiar as pessoas espiritualmente pode atentar contra a própria vida? O suicídio de pastores, líderes e filhos de líderes cresce e preocupa, tendo sido até batizado de onda de suicídios, mesmo não sendo algo novo. Há registros bíblicos de líderes como Sansão, Saul e Judas que tiraram as suas vidas. O famoso pintor Van Gogh, que também foi pastor, é um dos mais famosos a aplicar a pena capital contra si mesmo. Nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram suas vidas e, assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. O que está acontecendo com os que estão na função de cuidado, mas não conseguem administrar suas próprias demandas? Por que pessoas que já ajudaram a tantos desistem da própria vida? De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão e 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias e 70% dizem não ter um amigo próximo. Então está no ar o nosso quadro Teologando. No Teologando de hoje nós estamos aqui com a presença do Dalmon. Dalmon, ele é pastor, ele é psicólogo, hipnoterapeuta, ele tem pós-graduação em Ciências da Religião e tem mais um monte de graduação aí. Dalmon, seja bem-vindo ao programa. Ok, obrigado. Nós vamos falar sobre suicídio. Eu queria começar falando de suicídio num panorama geral. O que é o suicídio? Na verdade, o suicídio é uma doença. Na realidade, é uma doença formada por um conjunto de muitos fatores e de muitos sintomas que leva a um caos, a um colapso, né? E que a gente chama muito comumente aí de chave geral, quando cai a chave geral, né? É uma palavra que é nova, se você for olhar aí, talvez por volta de 1600, essa palavra começou a ser usada, e vem do latim, né, que é sui, que é de si, e cadere, que é cair, derrubar, matar, desfazer, né? Então, é autoextermínio. O termo hoje, a gente ouve muito suicidar-se, né, com o pronome si. Se você for olhar na língua, é até incorreto, mas o termo ficou tão presente, fala-se tanto o termo, parece uma forma de pleonasmo, uma forma de reforçar a palavra, sim, que se escreve assim mesmo. Ok, então suicídio, matar a si mesmo, seria isso, né? Você pode citar alguns tipos de suicídio? Sim, eu me recordo aqui de 3 tipos de suicídios lembrados por Durkheim. Emile Durkheim foi um sociólogo que na sua teoria ele diz que o suicídio ele é, de certa forma, coletivo. Ele tem um suicídio como um fenômeno influenciável. Exemplo, segundo Durkheim, um homem está molhando o seu jardim, por exemplo, com a mangueira, e passa uma multidão de pessoas correndo atrás de uma pessoa. E aí ele pergunta para alguém assim: o que aconteceu? Não, esse moço ele estuprou uma menina de 5 anos. Aí ele fala que esse moço, que até então era pacato, calmo ali, morando no seu jardim aposentado, ele larga tudo, ele toma a frente e ele não precisa nem de armas para ele matar essa pessoa. Então, segundo ele, o fenômeno do suicídio também é assim. É um efeito dominó, segundo Durkheim. É um fenômeno social, né? É coletivo. E ele aborda 3 tipos de suicídio interessantes. Um é o egocêntrico. O que é o egocêntrico? Alguém se vê diante da sociedade e o seu ego está muito mais elevado do que o ego social, do que os sistemas sociais.
E por ele não estar de acordo, por ele entender que o seu ego está acima, ele tira a própria vida. Tem um suicídio altruísta que tem um sentido de bondade, mas também ele é negativo, ele é péssimo. Os japoneses, por exemplo, se davam na própria espada, né? E vergonha. Ali até a sociedade já incentivava esse tipo de suicídio, né? Isso. Então, por séculos e séculos, Porque pai ia passando isso para filho. Se o guerreiro não protegesse o senhor, né? Então ele era digno de vergonha. Então, para ele seria uma honra ele tirar a própria vida. Transferindo para os nossos dias, o que seria um suicídio altruísta? Eu queria tanto mudar o mundo e eu não posso mudar o mundo. Então eu sou fraco, impotente diante do mundo. Então só me resta morrer, só me resta estar fora do mundo. Né? Só me resta estar fora do mundo. E tem um suicídio que é chamado de anômico, né? Anômico, sem nome. Nome, no caso aí, está ligado à questão da lei. Quando o ser humano faz uma leitura da sociedade e essa sociedade não lhe proporciona leis, ele vê que não existe código de disciplina, não existe lei na sociedade, ele se sente como um peixe fora d'água, como alguém que não consegue caminhar, que não consegue ter uma vida social, e aí ele tira a própria vida. Então seria esse anômico. Então, Durkheim traz esses 3 tipos, né? Mas nós vamos ter N tipos de acordo com a teoria. Essa é uma teoria de um sociólogo, né? Que é muito interessante. Ok. Seria uma linha de pensamento? Isso? Uma linha de pensamento. E aí, praticamente coadunando com o pensamento de Durkheim, nós temos o Jung, né? que era um teórico também suíço. O Jung é o pai você já deve ter ouvido muito, do inconsciente coletivo. Sim. Então, o que Jung fala? Jung fala que todos os atos do homem, e principalmente o suicídio, a visão dele, é uma herança social, que ele também ocorre de forma coletiva, que ele não é individual. Que o sujeito tem as suas vivências, os seus sentimentos, as suas emoções, muito particularizadas, individualizadas, mas que o fenômeno em si do suicídio é algo que é herança, é algo que é influenciável, que é um fator também, é um fenômeno também social, segundo ele. E aí a gente tem algumas cidades que cabem em estudo, até os anos 2000, por exemplo, Dores do Indaiá e Itabira, capitais mineiras de suicídio. Hoje já existem outras cidades também. E aí você vai fazendo uma leitura muito interessante também, uma leitura social. Sim. De bairros, tem alguns bairros de algumas cidades que é comum suicídio, algumas ruas, né, alguns países, alguns estados. Então, é baseado nesse fato, baseado em sociedades, que esses teóricos fazem essas afirmativas. Ok. Já que você está falando que é influenciável de sociedade, quais são as causas que levam uma pessoa a tirar a própria vida? A gente tem diversas causas, né? Mas a causa que hoje é bem presente, que é bem emblemática, é a questão da depressão. Depressão. E as pessoas usam até um termo aí fora, depressão profunda, né? Sim. A depressão, ela é grave. A depressão é uma ruptura na vida. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Se você está numa estrada, você tem uma placa lá que é de depressão. Sim. O que é depressão? Você tem uma situação, você tem um determinado ponto do asfalto que é um baixo relevo. Okay. E dependendo da velocidade que você passa, dependendo da profundidade desse buraco, dependendo de como você passa, dependendo das condições do seu veículo, você vai sofrer uma avaria. Então, ela é maléfica em todos os sentidos, né? Ou mais ou menos profunda. Na realidade, a depressão ela chega no nível máximo, no nível grave, quando a pessoa decide tirar a própria vida. E quando ele decide, ele vai criar de todos os artifícios para fazer isso aí. Inclusive a oportunidade e uma situação mais obscura, uma situação que ele não seja visto. Então ele vai fugir dos olhos dos outros o tempo todo, tal, para fazer. Quando ele decide fazer isso, é que a chave geral já está realmente caindo. Então você tem causa, você pode ter traumas, você pode ter depressão, você pode ter decepções, perdas, né? Deixa eu consultar a minha colinha aqui, né? Sim. Então,
mudanças inesperadas ou bruscas. O pastor Gledemir falava de uma situação interessante, que ele usava os termos da educação para falar sobre geografia. Se eu não consigo conviver na geografia do outro, no espaço do outro, eu terei problemas. Se eu não consigo fazer a matemática do outro, eu também, né, vou ter problemas. Se eu não consigo me relacionar com a história do outro, é tudo matéria de escola, né? Eu também vou ter problema. Então, a questão de mudança brusca. Uma pessoa que muda daqui para um outro país, por exemplo, ele vai sofrer uma mudança brusca. Então, as mudanças bruscas, elas precisam ser observadas. Aconteceu uma mudança brusca, observa como o sujeito vai elaborar isso daí para frente. Como é que ele vai trabalhar isso nele. Se a partir disso daí, ele se tornar um camarada que a gente diz embotado. O que é embotado? Eu não estou nem aí para a vida, não estou nem aí para o mundo. Começa isolamento, aquilo que eu achava engraçado eu não acho mais engraçado, aquilo que me dá prazer eu não tenho mais estímulo para isso, eu não tenho mais motivação para isso. Então, essas coisinhas vão caminhando para um lugar que é um abismo, que é um lugar de abismo, né? Então, perdas, depressão, drogas, as causas têm N causas. A gente pode ter um problema biológico. O nosso corpo, ele é responsável por produzir substâncias que trazem satisfação, que trazem alegria. Nós sabemos disso. De hormônios, de neurotransmissores e tudo. O que acontece? Se a gente faltar isso no corpo, se a gente tiver essa falta no corpo, muitas vezes a gente precisa repor. Muitas vezes a pessoa nem sabe que falta isso, mas é uma pessoa que vai pela vida fora com todas as características de uma pessoa depressiva, de uma pessoa que tem problema, e alguém acha que isso é do comportamento, que é do temperamento, apesar de que o comportamento também pode influenciar, mudança de comportamento também pode influenciar para um suicídio. Então, causas, eu costumo dizer sempre que são causas, na realidade, multifatoriais. Você pode ter N motivos. Você não pode taxar, afirmar assim. Isso leva ao suicídio. Ok. Então tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Tem que ser analisado. Agora vamos colocar aqui como assunto do programa, propósito de vida. Você falou que a depressão é um dos fatores e tem crescido muito, vai ser até na segunda parte dos nossos questionamentos, nós vamos falar sobre suicídio de pastores, mas no meio cristão tá acontecendo casos de suicídios, né? E geralmente a gente prega e tem até uma resistência a psicólogos, que a gente fala assim que Jesus é nosso psicólogo. Não sei se você já ouviu essa máxima. Sim. Antigamente eu ouvia muito isso, hoje, né? Sim. Mas no meio cristão, existe algum perfil suicida? Você, como pastor, você olhando uma ovelha, você percebe algum sinal assim que essa pessoa é mais propensa a esse tipo de ato? Sim, existe. Até níveis mais profundos de psicóticos, até de neuróticos, de psicóticos. A grande questão é isso que você falou aí. Por muito tempo se fazia, ainda se faz, essa afirmação de que um cristão não adoece. E o suicídio é uma doença. O cristão não adoece. Não, então vamos orar que isso vai se acabar. Vamos orar que isso vai se acabar. Isso é o demônio. Isso é o demônio. Então tudo bem. Quando você conhece o seu inimigo, né, isso está no livro A Arte da Guerra. Quando você conhece o seu inimigo, você vai se munir de ferramentas, de instrumentos e de armas para você atacá-lo mais fácil. Então, o suicídio hoje é um inimigo, a depressão é um inimigo. Só que não é um inimigo espiritual. Eu até acredito que entidades, eu acredito nos demônios, que a Bíblia fala sobre isso, eles podem se aproveitar disso, mas isso aí é um outro caso. Isso é um outro teologando. Justamente. Mas, contudo, quando você sabe que o seu corpo não está funcionando bem, que a sua mente não está funcionando bem, e nós trabalhamos nessa tríade de corpo, alma e espírito, Sim. Quando uma instância não dá conta, quando o seu corpo não dá conta de determinada coisa, ele joga para a mente. Quando a mente não dá conta, ele joga para o corpo. Quando não dá conta, ele joga para o espírito. Então, o que acontece muitas vezes? É uma falta realmente de explicação dos pastores ou dos líderes em demonstrar para essa pessoa que ele não está endemoniado, que ele não está demonizado, sei lá, mas que é uma falta
Freud diz que o ser humano é faltoso e vai ser a vida toda. O que é faltoso? Tem sempre uma lacuna em branco, tem sempre um lugar onde eu quero chegar. E que bom se eu caminhar em direção de um lugar bom para eu viver, de um lugar com qualidade de vida. Que bom se eu chegar. Só que a depressão, ela é o caminho, ela é o oposto. A ansiedade é o caminho oposto, a angústia é o caminho contrário. Então eu vou chegar aonde? Eu vou chegar ao suicídio, em tirar a própria vida. Então, quando eu não conheço isso, aí é muito fácil para eu espiritualizar. Eu dizer, não, cristão não adoece, cristão não comete suicídio. Até falar que cristão vai para o inferno, a gente escuta pessoas falando porque suicidou. E a gente não tem base sobre isso na Bíblia. A gente tem pelo menos 6 textos que falam 6 pessoas suicidaram na Bíblia, no Antigo Testamento, mas você não tem um texto específico falando sobre isso. E outra coisa, eu acredito que é querer sondar a mente de Deus. Querer sondar o tempo de Deus em afirmar algo que Deus não falou, em afirmar algo que não está na Bíblia. Então, hoje, em pleno século XXI, a gente precisa ter a mente aberta e começar a estar entendendo as doenças que nós estamos vivendo, né? As doenças da pós-modernidade, e tratando a doença como doença, e tratando a doença com o remédio certo. Okay. Então, hoje, se você está com uma dor de cabeça, você vai no médico, e esse médico, ele é um médico pós-moderno, ele é um médico multidisciplinar, que trabalha com disciplinaridade, vai te pedir uma série de exames, depois ele vai ver que seu problema é no estômago, não é na cabeça, ele vai te dar um remédio para o estômago. Tá certo? Então, essas instâncias se influenciam. É isso que precisa ser ensinado na igreja. Então, o cristão adoece e sofre, sim. Mas a máxima qual que é? Não, eu me tranco aqui, eu estou blindado, eu sou forte, eu consigo. Jesus vai me dar vitória. Eu conquisto, eu tenho vitória e tudo mais. Aí tudo bem. Aí quando você tem um trauma, uma decepção, uma ruptura na sua vida, no curso da sua vida normal, e que te atinge diretamente, e a Bíblia diz que cada um é tentado de acordo com sua própria concupiscência. Então eu vou ser tentado naquilo que me machuca, naquilo que rompe. Então tem alguém que diz assim, eu já ouvi pessoas dizerem assim, a pessoa está com depressão, manda ele fazer uma caminhada, manda ele lavar uma trouxa de roupa, capinar um terreno. Mas por quê? Não vivenciou ainda. Mas ele pode ter certeza que um dia ele vai viver uma situação, que vai trazer esse embotamento. Você falando sobre a questão da sociedade, a influência da sociedade, e agora nós falamos de cristãos que pensam em suicídio, né, que também estão propensos à depressão. Uhum. Você acha que as nossas comunidades, ou seja, as nossas igrejas, estão com uma cultura que influencia um cristão a pensar em suicídio, ou um cristão a ser deprimido, ou é a vida dele como um todo, fora da igreja também? Ou você acha que a comunidade tem deixado alguém doente? A pergunta é essa, né? A comunidade deixa alguém doente? A vida como um todo deixa. A vida como um todo deixa. E o foco aí é o que eu estou dizendo, é uma cultura que existe, vamos pegar no nosso caso de cristão, né, no caso dos cristãos, é um perfeccionismo, uma cobrança exacerbada, um legalismo exacerbado de que você não pode isso, uma classificação que os homens trazem, e muitas vezes até fora de um contexto bíblico, né, para dizer que a pessoa não pode andar ali, e é uma cultura terrorista. Então, a cobrança faz isso. Então, esse suicídio que eu falei aqui, que é altruísta, muitas vezes a pessoa diz assim, a pessoa pensa, né? Poxa, eu não consegui cumprir com o meu papel diante do mundo, eu sou impotente. Então, eu vou fazer isso por outras pessoas. Agora, por exemplo, teve um caso aí do Rio de Janeiro, me parece que a pessoa estava envolvida, esse pai de família estava envolvido com a questão aí do petrolão, e suicidou e matou toda a família. Eu fiquei sabendo que ele ficou desempregado. Né? Questão do nome de honra. Tem um caso muito perto da gente, parente de uma ovelha nossa, de Goiânia, mesma coisa. O nome, para deixar a família daqui, para não sujar o nome da família e tal, aquela coisa. Então, é essa pressão social que acontece lá fora e que acontece também dentro da igreja, que ela precisa ser repensada.
Quando Jesus chega, por exemplo, e eles jogam para Jesus a questão do sábado e das leis, e tem que ter assim, e tenta colocar uma vida cristã dentro de um caixote, Jesus diz, não, peraí, vamos flexibilizar. Um grande exemplo é quando os discípulos pegam lá semente de trigo lá nas espigas e comem. Aí eles tentando pegar algum... lá, estão comendo, e Jesus pegou e falou assim, Davi não entrou lá no templo e não comeu os pães da propiciação, que eram sagrados, consagrados, ainda deu para os homens dele comer. Então, falta um trilhar, falta um caminhar mais, falta um sondar, falta uma análise para eu saber de fato o que eu devo ou não devo fazer. Então tem uma pressão muito grande dentro das igrejas, pressão social muito grande, e eles dizem, não existe depressão, existe opressão. Eu estou falando muito de depressão porque hoje é 90% dos casos de depressão hoje, de suicídio hoje, desculpe, nas sociedades, ela está ligada à depressão. Depressão. Vamos agora levar para o lado pastoral. Né? Na abertura do quadro Teologando, eu falei sobre um caso que aconteceu aqui na região na última semana. Então, nós vamos de um pastor que suicidou. E aí vem a minha pergunta, o que leva um pastor a pensar em suicídio? São as mesmas causas, motivações e estímulos que levam a pessoa comum. Por que a gente pensa assim? Porque pastor também é homem, também sofre, também chora, também tem as suas pressões e muitas vezes não dá conta de elaborar isso, muitas vezes não dá conta de caminhar, muitas vezes não dá conta de resolver. Então, eu falo sempre em questão de ganho de qualidade de vida. Vou dar um exemplo. Eu estive no Hospital das Clínicas fazendo uma visita no ano de 2010 e tem uma ala lá que chama Obsessivos Impulsivos. Eu perguntei para a pessoa responsável lá, ele disse que são pessoas que têm uma genética propensa à depressão e a drogas. Isso é estudo, isso é pesquisa, isso é científico. Sim. E aí, esse pessoal ficava 30 dias na rua, se drogando, caído pela sarjeta. Hoje eles ficam 15 dias no hospital. Aí esse técnico disse o seguinte, a família não vê ganho, mas se ele ficava 30 dias lá, ele só fica 15, e 15 dias ele fica aqui no Hospital das Clínicas, nas oficinas, se relacionando, conhecendo novas pessoas, caminhando, andando e melhorando, então ele já tem ganho. Então o importante é isso. Então, pastor não é super-homem, pastor não é uma estrutura blindada, pastor não é robô. Então é um ser humano que sangra, que chora, que sofre. Como qualquer homem. Ele é um homem escolhido por Deus, né? Uma ovelha melhorada, não por ele, mas melhorada por Deus, para cuidar de outras ovelhas. É só isso, não tem nada mais. Então, o grande problema é esse valor que nós damos. Esse valor que nós damos à figura do pastor como se ele estivesse acima de qualquer... Super-homem, semideus. Acima de qualquer suspeita. Ok. Quais os sinais aparentes assim que podem acender a luz de alerta? Até para as ovelhas que estão nos assistindo, né? E para os pastores, né? Quais os sinais? Assim? Vamos falar do líder, do pastor. Do pastor. Veja bem, a gente precisa observar a linguagem. Eu sempre digo, é pela fala, quando a gente está investigando uma pessoa, analisando uma pessoa, é pela fala que vem os sinais, né, do que a pessoa está vivendo, vem os sinais de diagnóstico, e também é pela fala que vem a cura, o que vem o acompanhamento, a terapia. Quando eu falo de cura, eu não falo de cura plena, como eu disse aqui, questão de ganho de qualidade de vida. Se eu já ganhei, estou conseguindo caminhar, fazer minhas atividades, tudo normais, eu já estou no ganho. Então vamos lá. Tem algumas frases que são muito comuns na boca do suicídio. Não aguento mais. Mas aí o que acontece? Aí fora tem um silogismo de assim, fulano falou que não aguenta mais. Então ele está com depressão, ele vai morrer? Não, não é assim. Observa a frequência disso. Observa com que frequência ele faz isso. Diante de quais situações ele faz isso. Não aguento mais, meu desejo é sumir. E a outra mais forte, que é meu desejo é morrer. Porque morrendo eu não vejo mais, morrendo eu fico como se estivesse dormindo, eu não vivo isso mais. Então essas três frases,
São pesquisas, está em artigo científico, você pode procurar, Sim. em artigo científico, está aí na internet. São as frases mais comuns na vida de uma pessoa. Ah, mas o pastor não fala. Eu nunca escutei um pastor falando isso. Faça a leitura. Tem um livro do Alan e Bárbara Pease, chama Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. É um negócio muito interessante. Então o ser humano fala, o corpo dele fala, está falando alguma coisa, está gritando ajuda. Faça a leitura. Faça a leitura, esses são os sinais. E o embotamento pela vida, o que é esse embotamento? Amigo, vamos jogar bola, que é o que você mais gosta? Não estou com vontade. Isso aconteceu uma vez, uma outra, isso é normal. Todo dia é um dia diferente, nem todo dia nós estamos animados, entusiasmados, nem todos os dias. Existem dias que a gente acorda, levanta, nem a gente se aguenta, nem a gente aguenta a gente. A verdade é essa. Mas pela vida, quando eu falo de libido, né, quando eu falo de gosto, de prazer pela vida, é a vida como um todo. A vida como um todo. E uns gostam de pular de paraquedas, outros gostam de passarinho, outros gostam de cavalo, outros gostam de caminhada, outros gostam de camping, outros gostam e precisam de oração e de igreja. Mas a gente precisa de tempo para a gente, como ser. Mas quando o ser está embotado, quando a pessoa está caminhando para esse lugar, que é uma zona cinzenta, esse lugar não é colorido, é cheio de pássaros, é um lugar, uma zona cinzenta, são tons de cinza, é algo preto. Alguma linguagem, alguma coisa, algum sinal, algum indício, esse sujeito está dando. Porque ao mesmo tempo que ele quer esconder isso debaixo do tapete, ao mesmo tempo que ele quer criar toda a situação de autoextermínio para tirar a própria vida, lá dentro o ser dele ainda assim grita por socorro. E muitas vezes não é na fala, muitas vezes é no olhar, é no gesto. Então, observar essa pessoa. Ok. O que você sugere, que sugestão, que conselho você dá assim, para pastores, líderes, não entrar no caminho da depressão? Você já citou alguma coisa aí, hobby, não sei, o que é bom? A primeira coisa é reconhecer que você precisa de socorro, pedir socorro. A segunda coisa, não andar sozinho, não ficar sozinho. Quando eu fui da Polícia Militar, tinha um ditado que dizia assim, catitu fora da manada é papá de onça. Nós não somos fortes o suficiente para acharmos que vamos vencer tudo quanto é problema. Aconselhamento, supervisão. Então a gente vê Jesus e os discípulos. Os discípulos se aconselhavam em Jesus, tinham Jesus como suporte, e Jesus tem suporte de onde? Do Pai. De Deus. Ah, não, mas eu vou buscar a Deus diretamente. Você vai buscar a Deus diretamente, mas existem coisas e pessoas que Deus deixou, situação e ciência que Deus deixou, que é para o seu bem, para o seu usufruto. Então é pedir socorro, é procurar uma mão amiga, um ombro amigo, é procurar um colo. A gente precisa disso, isso é necessário. E outra coisa é a fala. É a fala. Esse sujeito precisa falar, né? A máxima agora do setembro, que aliás você citou o 10 de setembro aí, foi uma data fatídica, problemática, porque foi no dia anterior, na véspera, aconteceu esse suicídio desse pastor amigo nosso. Sim. Mas no dia 10 é o Dia Internacional de Combate ao Suicídio. E setembro é considerado o Setembro Amarelo, que é o mês de combate. O que é isso? É um mês de campanhas onde eu preciso conversar mais, observar o meu irmão, observar o meu amigo, para onde ele está caminhando, em que eu posso ajudar, e mais pela fala. Então, sentar com ele e tentar deixar ele falar. Ouvir muito mais do que falar. A gente às vezes fica entusiasmado na conversa e a gente atropela. Então é interessante ouvir esse sujeito. Se ele não falar com palavras, acredite, ele está falando em silêncio. Faça essa leitura. Ele está falando em silêncio. Observe o que ele está dizendo. Ele pode estar pedindo socorro. Ok. Muito bom. Agora, uma última pergunta aqui. Qual o conselho que você dá para as ovelhas, para os liderados, né, para ajudar no fardo que esses pastores carregam? É aprender. É o aprendizado. Então, é procurar pastores, cursos, aconselhadores, autoridades no assunto,
profissionais da área e aprender com esse pessoal. Depois de aprender, aconselhar, estar do lado, ouvir. Tá certo? Agora, o que a pessoa pode fazer? Você pode estar pensando assim, ou os telespectadores podem estar pensando, mas se o sujeito está embotado e para baixo, ele não tem vontade, ele não tem entusiasmo. Isso é fato. Mas você precisa produzir isso nele. Gera um laço de confiança, produz isso nele. Aí que vem essas atividades que nós conversamos logo no início. Vão ser terapêuticas. Andar de bicicleta, nadar, conversar. Né? Existem pessoas que eles gostam de conversar. Existem pessoas que te procuram só mesmo para conversar. Não sei se você já vivenciou essa experiência. A pessoa chega para conversar, conversa 2 horas, você toma ali uma garrafa de café com ele e tudo mais. Depois ele te agradece, muito obrigado pelos conselhos que você me deu. Você não fez nada. Você não fez nada, você não falou nada. Só ouviu. Só ouviu, ele está querendo falar. Então, é estimular nesse sujeito o desejo pela vida. Mostrar para ele que a vida é muito mais importante. Se ele ganhar em qualidade de vida 50%, 80%, ótimo, maravilhoso. Você tirou ele dessa rota de colisão. Ok. Tudo bem. Pastor Dalmon, a gente agradece a sua participação aqui no programa. Tá? Foi muito bom, né? E bem esclarecedor, um assunto que não se esgota, né? A gente pode até voltar a falar mais algumas vezes. Tá? Nós agradecemos a sua participação no nosso bloco. Aí nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com a palavra profética.